Por que os católicos se ajoelham diante de um pedaço de pão? Por que tocam imagens com tanta devoção, beijam relíquias antigas e repetem orações milenares com os olhos marejados? Seriam apenas rituais vazios, tradições ultrapassadas, gestos herdados sem sentido? Ou será que por trás de cada sinal da cruz, de cada Ave Maria, murmurada no silêncio de um quarto, existe um segredo poderoso que poucos conhecem? Um segredo que sustenta, que cura, que transforma. Um segredo que o mundo moderno tenta apagar, mas que resiste, escondido no coração da Igreja, guardado por almas simples e fiéis. Há mistérios que não podem ser compreendidos com os olhos da razão. Eles pedem silêncio, fé e entrega. Os segredos dos católicos não são segredos porque foram proibidos, mas porque só podem ser compreendidos por aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não estão enterrados em cofres de ouro, mas escondidos nas profundezas do espírito. São segredos vivos que pulsam em cada missa celebrada, em cada confissão feita com arrependimento, em cada vela acesa diante do altar. O mundo pode rir, pode zombar, pode chamar de loucura, mas há uma sabedoria que escapa aos orgulhosos e se revela aos humildes. Quando um católico se ajoelha diante da Eucaristia, ele não vê apenas um pedaço de pão, ele reconhece ali o próprio Cristo vivo, real e presente. Esse é um dos maiores segredos, a presença real de Jesus na hóstia consagrada. Mistério tremendo, escândalo para os sábios, loucura para os céticos, mas salvação para os que creem. Outro segredo profundo está no poder do sofrimento unido a Cristo. O católico aprende pela fé que a dor não é inútil, que o sofrimento, quando oferecido a Deus, se torna oração poderosa. Quantas mães ofereceram suas lágrimas por filhos perdidos e viram milagres acontecerem? Quantos santos transformaram suas enfermidades em pontes para o céu? Esse é um dos segredos mais desafiadores e libertadores da fé católica. O sofrimento pode redimir, pode salvar, pode gerar frutos eternos. E o que dizer da intercessão dos santos? Outro segredo escondido aos olhos do mundo. O católico sabe que a morte não é o fim. Que os amigos de Deus, mesmo após deixarem esta terra, continuam intercedendo por nós. Há uma comunhão invisível, uma rede divina que une céu e terra. Quando alguém reza diante de uma imagem de Santa Teresinha, de São Padre Pio, ou de Nossa Senhora, não está adorando a imagem. Está pedindo ajuda a um irmão mais velho, a um amigo santo que caminha com ele rumo ao céu. Há também o segredo da confissão. Tão simples, tão desafiador. Um católico entra no confessionário carregado de culpas e sai renovado, perdoado, em paz. Muitos não entendem. Acham humilhante contar os próprios pecados a um padre. Mas quem já experimentou essa graça sabe. Não há liberdade maior do que ouvir aquelas palavras. Eu te absolvo dos teus pecados. É o próprio Cristo falando por meio do sacerdote. É o céu se abrindo sobre uma alma arrependida. E ainda há o segredo da oração do rosário. Tantas contas entre os dedos, tantas repetições, mas por trás delas, uma força que já derrubou impérios, converteu corações endurecidos, salvou famílias inteiras. Cada Ave Maria é como uma flecha lançada ao coração do céu. E quando Maria intercede, nada é impossível. Ela, a mãe do Salvador, conhece os segredos do coração de Deus e os derrama sobre aqueles que confiam. Estes são os poderosos e secretos segredos dos católicos que poucos sabem, não porque estejam escondidos, mas porque só os corações abertos à fé conseguem enxergá-los. Esta história é um convite, um chamado, uma porta que se abre para você que busca algo mais, que sente que há uma verdade maior além do que os olhos veem. Fique até o fim
e descubra como esses segredos podem mudar sua vida, curar suas feridas e reacender sua esperança. E se algo nesta mensagem tocar o seu coração, não guarde só para você. Comente abaixo o que sentiu. Deixe seu like para que essa história chegue a mais pessoas sedentas de sentido e de fé. Porque talvez, através de você, um outro coração também descubra os segredos que o céu quis revelar. Depois da morte repentina de sua filha, Ana Clara, com apenas 17 anos, Marta não rezava mais como antes. Ela não recitava terços nem sussurrava ladainhas. Não cantava hinos na igreja, nem lia os salmos ao amanhecer. Marta agora só chorava em silêncio, e quando tentava falar com Deus, era como se suas palavras não saíssem. O que antes era uma fé viva, agora era uma brasa quase apagada, sufocada pela dor. Todos os dias, ela passava diante da pequena capela do Santíssimo Sacramento, no fundo da igreja de seu bairro, mas evitava entrar. Aquela luz vermelha acesa ao lado do sacrário lhe parecia uma provocação. Como poderia haver vida ali, se a sua filha jazia fria e imóvel sob a terra? Como aquele pedaço de pão dentro do ostensório podia ser chamado de o próprio Deus, se Deus permitira que sua filha morresse de forma tão injusta, tão absurda? Na noite do aniversário de Ana Clara, Marta caminhava sozinha pela rua. O vento era frio e cortante. As flores do jardim da praça pareciam encolhidas, como se também estivessem de luto. Foi então que, sem saber exatamente por quê, seus pés a levaram até a igreja. A porta estava entreaberta. O silêncio lá dentro era quase absoluto, exceto pelo som suave de uma vela tremeluzente. Ela entrou. Sentou-se no último banco, longe do altar, como quem não se sente digna de estar ali. O sacrário estava iluminado, e no centro do altar, exposto em um ostensório dourado, estava o que os católicos chamam de corpo de Cristo. Marta olhou com raiva, depois com tristeza. Em seguida, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela quis gritar, mas algo a impediu. Algo que não vinha de fora, mas de dentro. Um calor suave no peito. Uma lembrança. A voz da filha, anos atrás, dizendo baixinho depois da primeira comunhão: "Mamãe, ele é real. Eu senti. Ele mora aqui dentro agora." Marta se lembrou daquela frase como quem reencontra um bilhete perdido entre as páginas de um livro esquecido. E sem perceber, ela caiu de joelhos. Não por submissão, mas por impulso. Como quem se rende, não ao sofrimento, mas ao mistério. Ali, ajoelhada diante daquele pão silencioso, Marta chorou de novo. Mas dessa vez, suas lágrimas não eram apenas de dor. Havia nelas algo novo. Esperança, um fio tênue, quase invisível, mas real. Naquela noite, ela ficou ali por horas. Não disse uma só palavra. Não pediu nada. Apenas ficou. Como se sua alma, esgotada de tantas tentativas, finalmente compreendesse que não havia respostas lógicas para certas perdas. Mas havia presença. E naquela pequena hóstia exposta no altar, ela sentia algo, ou alguém, que não explicava sua dor, mas a abraçava por dentro. Nos dias que se seguiram, Marta voltou à capela, primeiro com vergonha, depois com saudade. Começou a rezar de novo, mas não como antes. Agora, suas palavras vinham carregadas de verdade. Não eram recitações mecânicas, mas orações nascidas do chão onde ela havia caído. Ela voltava ao terço, às ladainhas, às missas silenciosas nas manhãs de domingo. E tudo aquilo que antes parecia apenas rito, agora era vida, mistério, força. Certo dia, enquanto rezava o terço, uma senhora idosa se aproximou. Estava com dificuldade para andar e sentou-se ao lado de Marta. Tinha nos olhos a mesma dor que ela carregara meses antes. As duas não disseram nada, mas ao final da oração, a senhora segurou sua mão e perguntou com voz embargada: "Isso aqui
Isso ajuda mesmo? Marta sorriu. Não era um sorriso de vitória, nem de quem já estava curada. Era o sorriso de quem compreendeu que fé não é ausência de dor, mas presença de sentido. E respondeu: não é isso aqui que ajuda, é quem está aqui. E ele não nos abandona. Naquela tarde, enquanto o sol se punha por detrás da cruz no alto da igreja, Marta compreendeu um dos segredos mais profundos da fé católica: que Deus não nos prometeu uma vida sem cruz, mas uma cruz nunca carregada sozinha, que a hóstia não é um símbolo, é uma presença. Que os santos não são mitos antigos, mas amigos vivos que intercedem no céu. Que cada imagem, cada oração, cada lágrima oferecida no silêncio do quarto tem um peso eterno. O mundo moderno ri desses gestos, zomba dos joelhos dobrados, das velas acesas, das relíquias beijadas. Mas ali, naquela capela escondida, Marta descobriu um segredo que nenhum argumento humano pode destruir: que o céu toca a terra no altar. E que por trás de cada pequeno gesto católico há um universo inteiro de amor invisível sustentando a alma cansada dos filhos de Deus. Porque sim, os católicos se ajoelham diante de um pedaço de pão, mas não por superstição. Eles se ajoelham porque aprenderam a reconhecer ali o mistério dos mistérios. E Marta, depois de muito tempo, voltou a acreditar. E no mais profundo silêncio da fé, ela compreendeu que sua filha, agora, ajoelhava com ela, não diante do pão, mas diante do próprio Cordeiro, no altar eterno do céu. Você acredita mesmo que foi por acaso que ouviu essa história hoje? Acha que, entre tantos vídeos, entre tantas vozes no mundo, justamente essa chegou até você sem um propósito? Não, meu irmão, minha irmã. Isso não é coincidência, é providência, é cuidado, é o modo silencioso e amoroso com que Deus te chama. Porque Ele conhece a sua dor, conhece o que você tem escondido até de si mesmo, sabe da tua luta silenciosa, das noites sem sono, das perguntas que você tem medo até de fazer em voz alta. Você se viu em Marta, não é verdade? Talvez você também tenha passado por uma perda inexplicável. Ou talvez não tenha perdido alguém, mas tenha perdido a paz, a fé, a esperança. Quantas vezes você olhou para o sacrário e sentiu que ele estava mudo? Quantas vezes se ajoelhou sem saber se alguém te ouvia? Quantas vezes se perguntou com o coração em pedaços: onde está Deus? Mas veja, Ele está aqui. Não com respostas prontas, não com soluções imediatas, mas com uma presença. E essa presença é viva, é real. É tão real que se faz pão, se faz corpo, se faz alimento para a tua alma. O mesmo Jesus que Marta não conseguia mais encarar no altar é o Jesus que hoje te olha com misericórdia infinita. Ele também chorou, ele também carregou a cruz, ele também conheceu o silêncio do Pai. E é por isso que pode te compreender como ninguém. Marta só entendeu o segredo dos católicos quando caiu de joelhos diante da Eucaristia e sentiu o impossível acontecer. Aquilo que os olhos não veem, aquilo que o mundo zomba, aquilo que os sábios desprezam, é justamente o que salva. Ajoelhar-se diante de um pedaço de pão é, na verdade, reconhecer que Deus é tão humilde, tão amoroso, tão próximo, que aceitou se esconder sob as aparências mais simples para que nenhum de nós tivesse medo de se aproximar. Você percebe? Tudo nessa fé é um mistério de amor. O sinal da cruz que você faz ao sair de casa, o terço esquecido no criado mudo, a vela acesa diante da imagem da Virgem, a água benta na porta da igreja, o confessionário silencioso, a hóstia consagrada. Nada disso é superstição, nada disso é teatro, são janelas para o céu, são sinais visíveis de uma graça invisível que te sustenta,
mesmo quando tudo parece ruir. Você pode estar atravessando uma noite escura, pode ter gritado como Marta, "Por que, Senhor?" Pode ter se calado, desistido, se afastado, mas ele não desistiu de você. Hoje, por meio dessa história, ele te lembra: eu estou aqui, eu continuo aqui, eu nunca saí. Talvez você tenha parado de rezar, talvez já não sinta mais nada. Talvez ache que o céu está fechado para você, mas saiba, não é o sentir que garante a fé, é o amar. E amar é permanecer, mesmo sem respostas. É seguir acreditando que há um sentido, mesmo quando tudo parece sem sentido. Isso é fé católica. Isso é ser católico, não ter todas as explicações, mas ter um Deus que desceu até nós, sofreu por nós, morreu por nós e está vivo. Você acha que essa história é de Marta, mas é sua também. Quantas vezes Deus já tentou te alcançar? Em quantos detalhes, em quantos encontros inesperados, em quantos sofrimentos que pareciam inúteis, mas estavam moldando tua alma, purificando teu coração? Escute bem, você não é esquecido, você não é ignorado, você é profundamente amado. E os segredos dos católicos, aqueles que o mundo despreza, são tesouros que te foram dados para que você não pereça. O rosário que talvez você tenha abandonado, a confissão que você tenha adiado, a missa que você deixou de ir, o sacrário diante do qual você já não se ajoelha, tudo isso é mais do que tradição, é salvação. Talvez hoje seja o dia de voltar, de se ajoelhar, não por costume, mas por fé, de tocar a imagem da mãe, não por superstição, mas por confiança, de confessar os pecados não por medo, mas por amor, de abrir o coração, mesmo ferido, mesmo sangrando, e dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu creio, mesmo chorando, eu creio, mesmo caído. Eu creio porque tu estás aqui, e ele está no altar, no sacrário, no silêncio, no mistério, nos sacramentos, na cruz, no teu sofrimento. Ele está, porque prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Você não chegou até aqui por acaso. Marta também achou que tudo havia terminado, mas foi no chão da capela, de joelhos, diante do pão consagrado, que ela descobriu que sua filha não estava perdida, e que ela mesma estava sendo encontrada por Deus. Agora é com você. Hoje pode ser o dia da sua conversão, da sua volta, da sua cura, da sua rendição. Não endureça o coração. Ele está te esperando, como pai, como pastor, como amigo, como pão. Volte. Os segredos dos católicos não são para poucos, são para os que creem. E você ainda crê, por isso chegou até aqui. Que Nossa Senhora te abrace, que os santos intercedam por você, que o Espírito Santo te renove, que o Pai te acolha e que o Cristo Eucarístico escondido no altar brilhe no fundo da tua alma. Porque o que para o mundo é só um pedaço de pão, para nós é tudo. É Ele. Talvez o ponto mais profundo da história de Marta não tenha sido sua dor, nem mesmo a morte de Ana Clara. O que rasgou sua alma foi o silêncio. O silêncio de Deus diante do grito de uma mãe. O silêncio do sacrário quando ela mais precisava de uma resposta. A chama da fé não se apaga de uma vez. Ela vai murchando devagar, até restar apenas um fio de brasa que parece não aquecer mais. E é aqui que entramos, meu irmão, minha irmã, porque você também conhece esse silêncio. Você que reza, espera, mas vê tudo continuar igual. Você que pede uma cura, uma resposta, um recomeço, e só ouve o eco do próprio clamor. Você que olha para a hóstia consagrada e se pergunta: será mesmo que ele está aí? Mas foi justamente ali, diante daquele silêncio, que Marta encontrou o milagre. Não o milagre da ressurreição física de sua filha, mas o milagre mais profundo, mais eterno, o da fé restaurada. Porque Deus, quando parece calar,
está, na verdade, cavando em nós um espaço maior, mais fundo, onde só Ele pode habitar. E para entender isso, precisamos olhar para a palavra. Precisamos sentar aos pés do Mestre e escutar de novo o que ele nos disse. E ainda diz: Jesus contou uma parábola que talvez você já tenha ouvido 1000 vezes, mas nunca com o coração ferido como hoje. A parábola do filho pródigo. Um filho pede a herança ao pai ainda em vida, vai embora, gasta tudo, cai no fundo do poço, humilhado, sujo, faminto, decide voltar. E o pai? O pai corre ao encontro dele, o abraça, o cobre de beijos. Não pergunta onde ele esteve, não exige explicações, apenas o recebe com festa, com aliança, com veste nova. Agora, escute bem. O filho que volta nessa parábola não é só quem pecou, é também quem sofreu, quem caiu, quem foi esmagado pela vida, quem perdeu tudo, inclusive a fé, quem um dia acreditou, mas hoje só carrega cansaço no coração. Esse filho pode ser você. E o pai que espera não está de braços cruzados, ele está de olhos fixos na estrada, esperando o momento em que você vai olhar para o altar e dizer: Pai, eu voltei. Mesmo sem entender, mesmo ferido, eu voltei. Porque você não precisa estar forte para voltar. Não precisa ter respostas, só precisa ter sede. Marta, diante da Eucaristia, não teve uma revelação gloriosa. Não viu anjos, não ouviu vozes do céu, mas ela viu o impossível acontecer dentro dela. Seu coração ferido começou a pulsar de novo. E por quê? Porque ela ousou permanecer. Ela escolheu crer de novo, mesmo sem sentir. Ela se ajoelhou diante daquele pedaço de pão e descobriu que não era pão, era alguém. Aquele mesmo que disse em João 6, verso 51, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Viverá para sempre. Não está aí a promessa que você tanto procura. Não está aí a cura que a tua alma implora. Você pode até não ver mudanças por fora, mas aquele que se alimenta de Cristo, aquele que se lança nos braços da fé como o filho pródigo que retorna, esse não volta para casa de mãos vazias. Volta com paz, volta com dignidade, volta com sentido, volta com esperança. E agora, olhe para a tua vida. Lembre-se de tudo o que você passou, das vezes que quis desistir, das noites que dormiu chorando, dos momentos em que ninguém te entendeu. E agora ouça, Deus viu. Deus estava lá, silencioso talvez, mas presente. E se hoje você está aqui, escutando estas palavras, é porque Ele quer te trazer de volta ao coração da fé. Porque há segredos que só os que choram conseguem decifrar. Há graças que só os que se humilham conseguem alcançar. E há milagres que só acontecem quando tudo parece ter terminado. Volte ao altar, mesmo sem respostas, mesmo com medo, mesmo sem forças. Porque o altar não é o lugar dos perfeitos, é o lugar dos necessitados, dos que perderam, mas ainda assim amam, dos que duvidaram, mas voltaram, dos que não sabem como continuar, mas se ajoelham assim mesmo. Você acha que foi por acaso que essa história chegou até você? Você acha que essa palavra foi lançada ao vento? Não, foi enviada com nome e endereço, porque Deus conhece tua dor, teu nome, teu cansaço. E hoje Ele te chama, não para julgar, mas para restaurar, não para explicar tudo, mas para te mostrar que mesmo no silêncio, Ele está contigo, e é ali, naquele pedaço de pão, onde o mundo só vê farinha e forma, que Ele permanece esperando, esperando por você. E se eu te dissesse que até a ciência está começando a confirmar aquilo que a fé sempre soube, que as orações silenciosas que você faz à noite não se perdem no vazio, que suas lágrimas, aquelas que ninguém vê, deixam uma marca. Que cada decisão de amar, mesmo quando não há consolo, cada ato de fé quando tudo parece perdido,
gera um impacto real, não apenas no céu, mas também no seu corpo, na sua mente e ao seu redor. A neurociência descobriu que a oração transforma o cérebro, que quem reza com frequência, especialmente com devoção profunda, desenvolve áreas do cérebro ligadas à compaixão, à paz e à resiliência. Não é impressionante? Aquilo que Jesus disse há 2000 anos, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Mateus 6:6. Hoje tem respaldo científico, porque ao orar não apenas abrimos as portas do céu, transformamos a biologia da nossa alma. A ciência, quase sem querer, começa a traçar mapas do mistério, e isso nos leva de volta à história de Marta. Quando ela escolheu ajoelhar-se mais uma vez, quando tocou aquela relíquia com o coração partido, mas aberto, não só renovou sua fé. Seu corpo, sua alma e sua vida inteira começaram a se alinhar com uma realidade invisível, porém profundamente viva. Porque, como diz São Paulo, andamos por fé, não por vista. 2 Coríntios 5:7. A fé não é uma ilusão, é uma visão mais elevada. É uma inteligência que vê além do que se pode medir. Hoje, o mundo te diz que só é real aquilo que pode ser comprovado. Mas a física quântica, essa área complexa e quase mística da ciência moderna, fala de partículas que existem em múltiplos estados, que mudam quando são observadas, que reagem a intenções invisíveis. Você percebe? A própria matéria parece responder a uma consciência maior. O universo não é frio nem aleatório. Parece ouvir, parece obedecer. E nós, você e eu, fazemos parte desse universo. Cada vez que você escolhe perdoar, quando poderia se vingar. Cada vez que escolhe ajoelhar-se mesmo, quando tudo dentro de você resiste. Cada vez que decide crer, mesmo cansado de esperar. Você está mexendo em algo no mundo espiritual, e é isso que poucos entendem. Os segredos dos católicos, os sacramentos, as relíquias, a Eucaristia, o rosário, não são superstições, são chaves. Chaves que abrem realidades invisíveis, portas que o mundo não vê, mas que transformam a alma, e sim, também o corpo. Existem estudos sobre os efeitos do perdão na saúde cardiovascular, sobre a redução do estresse em quem pratica meditação cristã, sobre a longevidade dos que têm fé. É como se o corpo, ao se alinhar com a graça, começasse a se curar. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Talvez você não perceba. Talvez você continue orando por um milagre e acredite que nada está mudando. Mas por dentro, sua alma está se transformando, sua biologia espiritual está se reequilibrando, seu coração está sendo preparado para um renascimento. Vivemos num mundo que relativizou tudo, que empurrou Deus para um canto da mente e do coração. Mas sua simples presença aqui, escutando esta palavra, já é um sinal claro. Deus não desistiu de você. Você não está só. Há outros, muitos outros, que também lutam, que também duvidam, que também esperam silenciosamente. Cada um é um farol aceso no meio de uma tempestade moral e espiritual. E isso é precioso. Em uma era de ruído e distração, você escolheu o silêncio que alimenta, escolheu o alimento que eleva a alma, escolheu as histórias que transformam, escolheu a palavra que salva. Gestos simples como dar like a este conteúdo têm um peso invisível, uma força silenciosa que impulsiona este testemunho para outros que também precisam. Ao valorizar estes espaços, você se torna um guardião de uma missão, um arauto invisível da palavra, um construtor de uma rede de fé que se expande sem alarde, mas com poder. Sua presença aqui é um sinal claro de que Deus segue chamando e que mesmo num mundo que grita, sua alma sabe ouvir o sussurro do Espírito. E isso não é pouco, isso é tudo.
Sua luta, sua esperança, sua perseverança são testemunhos vivos de um amor providente que nunca falha, que nunca abandona, que transforma a dor em vitória, a queda em subida, o silêncio em canção. Este é um tempo de resistência, de fé firme, mesmo quando tudo conspira contra, de coragem para continuar, mesmo quando o caminho parece invisível. Você não caminha sozinho, mesmo quando parece. A graça está agindo em você agora, preparando-o para uma grande transformação que transcende a lógica humana e abraça o infinito do amor divino. Essa verdade é a luz que ilumina sua jornada, a âncora que segura seu coração no meio das tempestades, o sopro que dá vida nova à sua alma cansada. A ciência apenas começa a entender o que a fé proclama. O homem é um templo vivo da presença de Deus, uma obra-prima de um Criador que não cessa de se revelar. Então, permaneça firme. Continue escolhendo a fé. Permita que a graça santificante, o Espírito Consolador e a intercessão dos santos e da Virgem Maria sejam sua força. Você é parte de um mistério maior, uma história que Deus escreve com paciência infinita, uma missão que só você pode cumprir. Essa caminhada silenciosa, essa vocação oculta, é o maior testemunho que este mundo pode ver, porque é nela que reside a verdadeira esperança, o verdadeiro milagre. E neste momento, a sua vida, com todas as suas dores, dúvidas e pequenas vitórias, é a prova viva de que Deus ainda age, que Ele ainda ama, que Ele ainda salva. E assim, nesta profunda união entre fé e razão, entre ciência e espiritualidade, entre o visível e o invisível, o milagre da vida continua. A sua vida continua. Você é um farol aceso, um sopro divino, uma chama que não se apaga. E essa chama, mesmo em silêncio, está mudando o mundo. A reflexão segue. Há uma beleza profunda na jornada de Marta que ressoa com o coração de cada um de nós, sobretudo quando olhamos para as Escrituras e percebemos que não estamos sozinhos em nosso sofrimento e transformação. Em Romanos 8,18, São Paulo nos lembra: tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Esse versículo ecoa diretamente o que Marta viveu. Uma dor que, embora profunda, estava destinada a ser apenas o prelúdio de uma nova vida, de uma luz que viria para iluminar todo o seu caminho. No silêncio das dificuldades, Deus fala e molda. O livro de Salmos traz uma verdade consoladora. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Esse mesmo vale sombrio que parece consumi-lo foi o lugar onde Marta encontrou a força para seguir, sabendo que não caminhava sozinha. Assim também você, em seus momentos mais escuros, é convidado a confiar que a presença de Deus é mais real do que qualquer angústia. O processo de crescimento espiritual, marcado por provações, lembra o que encontramos em Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, sem vos faltar coisa alguma. Marta precisou perseverar no silêncio, no desamparo, para alcançar uma fé madura, uma fé que não busca apenas milagres externos, mas que reconhece Deus em cada momento, mesmo quando tudo parece desmoronar. Quando Marta finalmente tocou a relíquia, não foi só um ato simbólico, foi um gesto de fé que ativou a graça em sua vida, exatamente como Jesus ensinou em Lucas 17:19. Levanta-te, vai. A tua fé te salvou. Sua fé não era apenas um sentimento passivo, era uma ação viva, capaz de abrir o invisível e transformar o real.
Isso nos lembra que a fé não é uma simples crença, mas um compromisso diário que muda nossa realidade interior e exterior. No mesmo sentido, a passagem de Isaías 40:31 traz um conforto e uma esperança que precisam ser repetidos a quem está cansado e desanimado. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Marta experimentou isso na profundidade de seu ser, uma renovação que não vinha da força humana, mas do Espírito Santo, aquela força invisível que levanta os caídos e dá coragem para continuar. A redenção que a história de Marta nos apresenta é também um convite para entendermos que Deus age através da humildade e do abandono. Em Filipenses 4:6-7, São Paulo nos aconselha: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que Marta experimentou não foi a ausência de luta, mas a presença constante de Deus em meio à luta. Uma paz que ultrapassa a compreensão humana. A trajetória do protagonista também reflete o ensinamento de Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa divina é luz que atravessa gerações, trazendo certeza de que cada sofrimento tem um propósito e cada dificuldade um desígnio maior. Marta se agarrou a essa promessa mesmo quando tudo parecia ruir, e você também é convidado a fazer o mesmo. Em meio à fragilidade humana, encontramos a força da graça. Como disse Jesus em João 15:5, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Marta, em seu desespero, encontrou em Jesus a fonte de vida que a sustentou. Sua fé era vínculo vivo, um elo que nunca se rompeu, mesmo quando o mundo parecia querer separá-la dessa raiz que é Cristo. A resistência silenciosa do protagonista, sua perseverança em meio à confusão, é um reflexo daquelas palavras de Hebreus 12:1. Portanto, nós também, tendo em redor de nós tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você, ao escutar essa história, está se juntando a essa nuvem de testemunhas, resistindo, avançando apesar do cansaço, da dúvida e do medo. Finalmente, não podemos deixar de contemplar o poder transformador do amor, que em 1 Coríntios 13:13 é definido como o maior dos dons. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. A trajetória de Marta foi um testemunho desse amor, que cura, que sustenta, que redime. O amor que ela aprendeu a viver e a entregar, mesmo quando ferida, foi a semente da verdadeira libertação. Esses textos não são meras palavras antigas. São vida pulsante, ecos que ressoam em sua alma hoje. Eles falam da dor que você carrega, da luta silenciosa que talvez poucos vejam, mas que Deus conhece em detalhes. Eles falam da esperança que você precisa reavivar, da fé que pode parecer frágil, mas que é mais forte do que qualquer tempestade. Eles falam da certeza de que você não caminha só, que seu sofrimento e sua vitória estão inseridos num plano divino que transcende o tempo e o espaço. Assim como Marta, você é chamado a abrir a mão para receber a graça, a confiar quando tudo parece perdido, a permanecer firme quando as circunstâncias te convidam a desistir.
pois é nessa resistência, nessa fé que não se apaga, que Deus escreve a mais bela história de redenção. E essa história continua, pois a jornada de fé é contínua, e o Espírito Santo está sempre soprado sobre as cinzas, pronto para fazer brotar nova vida. Você chegou até aqui por algo que vai muito além do acaso. Não foi por sorte, nem por mera coincidência que esta palavra tocou seus ouvidos, seu coração, sua alma. Foi a providência divina, o chamado de um Deus que olha para você com amor infinito, que o escolheu entre tantos, que o chamou para uma missão única e sagrada. Você é alguém profundamente amado, um eleito para uma jornada que exige coragem, fé e entrega total. Em um mundo onde tantas vozes competem por sua atenção, você permaneceu firme, ouvindo, sentindo, deixando que essa palavra penetre a sua vida. Isso já é um testemunho poderoso de quem você é. Um verdadeiro guerreiro espiritual, chamado a lutar as batalhas invisíveis que poucos conseguem enfrentar. Não importa o que você carrega ou as feridas que tenta esconder. Saiba que o Senhor te vê, te sustenta e te fortalece para a luta. Chegar até aqui não é para qualquer um. Parabéns por ter permanecido até o fim desta história, desta reflexão, deste momento sagrado. Cada segundo que você dedicou a essa escuta é um passo na sua caminhada com Deus. Agora, eu quero te convidar com ternura, mas também com a firmeza que a missão exige. Será que você já se inscreveu neste canal? Não deixe que este simples gesto passe despercebido, porque aqui ele significa muito mais do que um clique. Inscrever-se é uma decisão de alma, um compromisso silencioso, uma entrega a um propósito maior. É como alistar-se em um exército invisível, uma tropa de fé que luta contra as trevas com a espada da palavra, com a armadura da esperança, com o escudo da oração e da confiança em Deus. É um ato de coragem espiritual, um passo firme que você dá para alimentar seu espírito com palavras que não são minhas, mas que o próprio Deus plantou aqui para você, para sua vida, para seu renascimento. Ao se inscrever, você abre as portas para que essa semente de fé continue crescendo, mesmo quando a rotina parecer esmagadora, quando a dúvida tentar te vencer, quando o cansaço insistir em te derrubar. Você não está sozinho. Aqui há uma comunidade invisível, mas real, onde cada um caminha ao lado do outro, unido pelo mesmo chamado, pelo mesmo amor que nos sustenta. E para selar esse compromisso que você está prestes a assumir, eu te peço que escreva nos comentários esta frase, como um estandarte de sua decisão, como um grito silencioso que confirma sua entrega e sua presença. Sou luz no caminho, guerreiro escolhido, firme na fé. Ao escrever essas palavras, você não apenas se declara parte dessa família, mas também fortalece seu espírito, marca seu lugar entre os fiéis que não apenas ouvem, mas respondem ao chamado de Deus. Sei que muitas vezes parece impossível manter toda a atenção enquanto escuta essas mensagens. Talvez você esteja trabalhando, cozinhando, caminhando ou mesmo descansando. Saiba que o Espírito Santo não precisa de sua atenção total para atuar em você. Seu subconsciente absorve essa palavra, sua alma se alimenta mesmo quando a mente vagueia. A transformação acontece de forma misteriosa, silenciosa e poderosa, porque Deus age em nós com uma força que ultrapassa nosso entendimento. Este canal não está aqui para entretê-lo. Ele veio para ficar, para permanecer com você nas batalhas diárias, para ser um companheiro constante, um farol de esperança quando as trevas parecem fechar o cerco. Eu, que transmito essa voz, me comprometo com você, com cada um dos escolhidos que permanece até o fim, porque isso não é só um canal, é um lugar sagrado, uma pequena chama acesa no meio do mundo, um refúgio para corações sedentos de fé e verdade. Sua presença aqui
É um sinal claro de algo maior que está acontecendo em sua vida. Este canal chegou para ficar, para caminhar com você, para lutar ao seu lado na batalha espiritual que enfrentamos diariamente. A partir de hoje, estamos juntos nessa missão, lado a lado, combatentes da luz, filhos amados de Deus que não se dobram diante das dificuldades. Sinta o orgulho legítimo de quem permanece até o fim, de quem não se entrega ao desânimo, que continua firme mesmo quando a jornada é dura. Você é um escolhido, um combatente da fé, um filho fiel do Altíssimo. A sua permanência aqui é uma vitória espiritual, um testemunho silencioso de que ainda acredita, ainda luta, ainda espera. Não pare aqui. Há outro vídeo neste canal esperando por você, uma nova palavra, uma nova luz, um fragmento da sua história que se revela em outra história. Uma mensagem que só você poderá reconhecer, que só você entenderá que é para você. Essa é a riqueza deste lugar. A certeza de que, em algum momento, a palavra que você precisa vai chegar até você, mesmo quando menos esperar. A esperança e o propósito caminham contigo. Agradeço a Deus do fundo do meu coração por ter trazido alguém como você até aqui, por ter colocado essa semente de fé no seu coração. Para mim, é um imenso privilégio ter você entre os que ouvem até o final, porque cada alma que permanece, que busca, que não desiste, é motivo de grande alegria no céu. Que essa certeza te acompanhe todos os dias. Você não está só. Você é amado, escolhido, chamado para grandes coisas. Que o Espírito Santo te fortaleça e te guie, que você continue sendo luz no mundo, um verdadeiro guerreiro na batalha invisível. Seguimos juntos na mesma luta, sob a mesma graça, até que a vitória final seja alcançada.